Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Rafael De Lázari, dando continuidade, portanto, aos nossos estudos referentes aos direitos humanos. Estamos analisando as características dos direitos humanos. Na aula passada, a gente trabalhou com universalidade, falamos a respeito dos direitos humanos se destinarem a toda uma generalidade de pessoas, independente de raça, crença, cor, ideologia, etc, etc. Falei também que a proteção prioritária de determinados grupos não fere a característica da universalidade dos direitos humanos e terminei fazendo aí uma indagação se os direitos humanos seriam extensíveis aos entes não humanos. Portanto, pessoal, a gente começa da quarta característica. Para a lousa, pessoal, vamos lá. Essa característica é bem interessante porque tem uma pegadinha que o examinador adora. Característica da inalienabilidade. Característica da inalienabilidade. Você vai colocar assim, ó, no seu material de apoio. Direitos humanos são intransferíveis e inegociáveis. Direitos humanos são intransferíveis e inegociáveis. Não se lhes podendo atenção, pessoal, atribuir valor econômico. Muita atenção que eu vou explicar isso aqui para vocês. Não se lhes podendo, ó, vou grifar a parte final, tá bom? Não se lhes podendo atribuir valor econômico. Aí, nessa parte final, eu vou puxar um asterisco. Puxar um asterisco. Vem aqui comigo. Direitos humanos são intransferíveis e inegociáveis. Qual é a ideia da inalienabilidade? Pessoal, você não pode fazer negócios envolvendo direitos humanos em si. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vendo a minha liberdade, eu vendo 1 ano da minha liberdade em troca de R$1 milhão. Eu vou ficar sendo tratado como escravo durante 1 ano e depois eu ganho por isso R$1 milhão. Você vai fazer um negócio com direito humano. É possível isso aí? Não, pessoal. Não. Não é possível negociar, tergiversar em sede de direitos humanos. Ok, pessoal? Essa é a regra matriz que eu preciso que vocês entendam. Essa é a regra, tá bom? Direitos humanos são intransferíveis e inegociáveis. Muito cuidado. O que pode haver é o exercício de relações econômicas decorrente de um direito humano. Vou repetir. O que pode haver é o exercício de relações econômicas decorrente de um direito humano. Vou explicar e vou diferenciar do primeiro caso. Olha só. Você tem o direito, por exemplo, direitos autorais. Você vai escrever o seu livro, ok? Vai escrever lá, tem um livro, gostou, colocou sua história, seu romance. Escreveu, você tinha um sonho de escrever um romance. Olha só, pessoal. Quando você está escrevendo esse romance, decorre de uma manifestação de direitos humanos. O seu livro decorre de uma manifestação de direitos humanos. Direito à livre manifestação do pensamento, a ideia de liberdade de expressão, a ideia de acesso à informação. São vários direitos humanos que podem estar envolvidos nessa jogada. Isso você pode fazer. Aí você terminou o romance, você pode capitalizar, você pode ganhar dinheiro com ele. Você vai vender o seu romance para uma editora, você vai receber direitos autorais, você vai receber para fazer palestras divulgando o seu livro, etc. E isso pode ter. São relações econômicas decorrentes de um direito humano. O que você não pode é negociar diretamente o direito humano. Veja, portanto, o primeiro exemplo que eu dei e o segundo exemplo. No primeiro exemplo, você abre mão diretamente de um direito humano. O objeto da negociação é o seu direito humano. Eu troco a minha liberdade por R$1 milhão. Isso não pode. Agora, as relações que decorrem de um direito humano, em relação a essas, sim, você pode exercer relações econômicas. Relações que decorrem de um direito humano. E lembre-se sempre, direitos autorais é o grande exemplo, tá bom? Você vai ganhar direitos autorais por aquilo que você escreve. Isso você pode negociar. Você vai negociar com a editora, por exemplo, que você vai receber, por exemplo, R$50 mil a título de direitos autorais. Isso você pode fazer tranquilamente, porque é uma relação decorrente de um direito humano pressuposto. Ok, pessoal? Essa, portanto, é a característica da inalienabilidade. Fundamentação que você pode encontrar aí em documentos internacionais, e aos poucos a gente já vai inserindo documentos internacionais de direitos humanos para vocês. Reparem que eu estou fazendo isso bem devagarzinho, ok? Para o aluno não assustar, é comum que o aluno assuste quando a gente começa a mencionar os documentos internacionais.
não se assuste, tá? A gente vai fazer esse processo gradativamente, de uma maneira indolor, tá bom? Mas você já pode analisar aí o artigo 27, 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 27, item 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em certa maneira, reproduz o artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal. O artigo 27, item 2 da Declaração Universal, que, de certa maneira, reproduz o artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal. São dois documentos, Declaração Universal e Constituição Federal. E vai falar, por exemplo, está lá na DUDH, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai trabalhar ela, fica tranquilo. Não assusta, não. O que diz o dispositivo? Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de qual seja autor. O que é? Se permite, portanto, o exercício de relações econômicas decorrentes de um direito humano. Vamos reproduzir? Vou falar de novo o dispositivo para vocês, só para vocês entenderem como é consagrado, sim, o exercício decorrente a partir de um direito humano. Artigo 27, item 2 da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma essência que também está no artigo 5º, inciso 27 da Constituição. Diz o seguinte: toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Ok, pessoal? Então essa foi a quarta característica. Característica da inalienabilidade. Vamos ver a quinta característica, que também tem toda a relação com a inalienabilidade. Na lousa, pessoal, vamos lá. A quinta característica é a característica da imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Muita gente, pessoal, que assiste às nossas aulas, pode ficar comigo na lousa. A gente que assiste às nossas aulas tem uma certa dificuldade em compreender termos jurídicos. A gente que não fez direito, a gente que faz outro curso e está estudando para um concurso que cai direito, entendeu? Então eu vou explicar esses conceitos de prescrever, imprescrever, alienar ou inalienar. É fundamental que a gente parta dessas premissas para que você compreenda as características dos direitos humanos. Pois bem, pessoal, o que diz a característica da imprescritibilidade? Você vai colocar o seguinte: direitos humanos são sempre exigíveis. São sempre exigíveis. Não se perdem pelo decurso do tempo. Os direitos humanos são sempre exigíveis. Aí eu vou grifar a parte final, que nem eu fiz na característica anterior, e colocar o mesmo asterisco. Vamos lá? Direitos humanos são sempre exigíveis. Grifando, hein? Não se perdem pelo decurso do tempo. Asterisco. Rafael, o que é isso aí? Vem aqui comigo que eu vou explicar. Rafael, o que é alienar? Eu não sou do direito, Rafael. O que é alienar? Alienar é você transferir propriedade, é você exercer relações de transferência de um direito, de uma determinada questão. Quando você fala inalienar, significa proibir, portanto, a alienação, proibir que você venda um determinado direito. Bom, isso é alienar, tá bom? Rafael, agora o que é prescrever? Pelo amor de Deus, eu não sou do direito, Rafael. Eu sou formado em enfermagem. O que é prescrever? Bom, prescrever ou não prescrever diz respeito ao fato de você não poder exigir mais um direito, a partir de um determinado decurso, de um determinado prazo temporal. Você tem um prazo de 5 anos para reclamar uma ação indenizatória, por exemplo. Após esse prazo, você não pode mais reclamar. O direito prescreveu. Tá? Esse é um termo jurídico. No âmbito jurídico, a gente estuda, sim, a ideia de prescrição. Agora, se eu estou falando que o direito humano é imprescritível, eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal. A liberdade vai ser sempre sua. A propriedade, o direito de propriedade, vai ser sempre seu. A igualdade, você não perde nunca um direito humano. O direito humano é imprescritível. O que pode prescrever é o exercício decorrente desse direito humano. Então é a mesma coisa que a gente viu para a inalienabilidade. Eu não falei para vocês que na inalienabilidade você não pode negociar um direito humano, mas você pode negociar uma decorrência do direito humano? E eu dei o exemplo do direito autoral para vocês. Na imprescritibilidade é a mesma coisa. O direito humano em si não prescreve, você vai poder exigir ele sempre. Agora, o que pode prescrever é a decorrência do exercício desse direito humano. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do direito autoral que eu falei para vocês. Ó, eu tenho direito autoral.
Vamos supor que a editora não esteja pagando meu direito autoral nos termos fixados em contrato. Eu tenho um prazo de 5 anos, por exemplo, para pedir esses direitos autorais que são meus fixados. Depois prescreveu. Veja que em momento algum o seu direito à livre manifestação do pensamento, a sua liberdade de expressão prescreveu. Isso continua absolutamente imprescritível. O que prescreveu é o exercício decorrente desse direito. Por isso que eu coloquei, grifando as partes finais das duas características e coloquei um asterisco. O que é alienável não é o direito humano, é o exercício, a relação econômica decorrente do direito humano. O que é imprescritível, desculpem, o que é prescritível não é o direito humano, porque o direito humano é imprescritível. O que pode prescrever é o exercício decorrente dessa relação econômica. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque o examinador adora perguntar em prova essas duas características. Tá bom, pessoal? Bora lá para outra característica. Vimos a quarta, inalienabilidade. Vimos a quinta, imprescritibilidade. Vamos ver a sexta agora. Fica comigo na lousa. Sexta característica. E a sexta característica é a irrenunciabilidade. E aqui tem uma coisa bem legal. Olha só. Vocês veem que a gente está colocando conteúdo forte dentro das características para a gente maximizar os nossos estudos aqui, no nosso tempo. Irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Olha lá. Não podem os direitos humanos sofrer renúncia pelo seu titular. Rafael, o examinador vai perguntar isso? Não, pessoal. Ele vai perguntar o seguinte, ó, o que vem agora. Vou até trocar a cor da caneta, tá bom? Ele não vai perguntar isso que eu coloquei aqui. Ele vai perguntar essa parte final aqui, ó. Então, a irrenunciabilidade, os direitos humanos não podem, os direitos humanos sofrer renúncia pelo seu titular. Atenção! O que pode... Não, o máximo que se admite... Coloca assim, ó. O máximo que se admite... O máximo que se admite é a limitação, despenca em concurso isso aqui, o máximo que se admite é a limitação voluntária do seu exercício, desde que isso ocorra, portanto, requisito cumulativo, desde que isso ocorra num caso concreto, mas por período determinado. Irrenunciabilidade, não podem os direitos humanos sofrer renúncia pelo seu titular. Irrenunciabilidade, o máximo que se admite é a limitação voluntária do seu exercício, desde que isso ocorra em um caso concreto, e ainda não basta que seja uma limitação voluntária, não basta que isso ocorra num caso concreto, é preciso que seja por um período de tempo determinado. É aqui que eu vou explicar para vocês. Pessoal, você não pode simplesmente falar o seguinte, ó, eu abro mão do meu direito à vida. Eu abro mão do meu direito à vida. Veja, por que você não pode abrir mão? Você não pode falar, eu deixo de viver, você pode me matar, por exemplo. Não existe isso, né? Não existe isso. Por quê? Porque o direito humano é irrenunciável. Agora, em determinados casos, você pode limitar voluntariamente o exercício de um direito humano. Você pode. Você não abre mão do seu direito à vida, mas você tem que fazer uma... Vou dar um exemplo, só para que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui para você. Você tem que fazer uma cirurgia, certo? Você está com uma doença grave, você tem que fazer uma cirurgia de alto risco. Pode ser que você morra na mesa de operação, entendeu? Só que o médico dá a seguinte opção. Bom, você pode não fazer a cirurgia e morrer, ou você pode fazer a cirurgia e tentar viver. Significa que se você fizer a cirurgia, você pode viver, mas também pode morrer. Vocês estão entendendo? Então, você não pode abrir mão do seu direito à vida. Agora, a partir do momento que você aceita fazer uma cirurgia de alto risco, sabendo que você pode vir a falecer, porque a cirurgia é de alto risco, você está admitindo uma limitação voluntária do seu exercício. Mas nesse caso, é uma limitação em um caso concreto. Você não está abrindo mão do seu direito à vida para todo sempre.
para todo tipo de caso. E ainda que seja só por período determinado, que é o período daquela cirurgia que você vai sofrer. Entenderam? Então a ideia é essa. Você não pode abrir mão de um direito. Agora, excepcionalmente, é possível a limitação voluntária do exercício de um direito humano, desde que socorra num caso concreto e por período determinado. O grande exemplo que eu dou para vocês é esse da mesa de cirurgia do paciente. Bom, se ele não fizer a cirurgia, ele morre. E se ele fizer, pode ser que ele morra e pode ser que ele não morra. Então, se ele opta por fazer, ele está abrindo mão temporariamente de um direito humano que é irrenunciável. Porque ele está sabendo que ele está lidando com o risco morte, está sabendo que ele está lidando com o risco de ir para a mesa de cirurgia e o procedimento cirúrgico não tiver êxito. Tudo bem, pessoal? Para a lousa, temos mais uma coisa interessante para falar para vocês, ainda a respeito da irrenunciabilidade. Rafael, você está falando que a irrenunciabilidade não pode, nos direitos humanos, sofrer renúncia pelo seu titular. O máximo que se admite é a limitação voluntária do seu exercício, ainda que seja num caso concreto, mas por período determinado, né? Você vai perguntar assim, Rafael, o que é o caso do arremesso de anões? O caso do arremesso de anões. Vem aqui comigo, vou explicar para vocês. O caso de arremesso de anões foi uma prática que ocorreu na França, tá bom? Na França. Olha como os direitos humanos eles se comunicam, os ordenamentos internos se comunicam quando se trata da proteção, da violação e consequente necessidade de proteção de um direito humano. O caso do arremesso de anões aconteceu numa pequena cidade francesa, há relatos da sua prática também na Austrália, nos Estados Unidos. O que consiste o arremesso de anões, né? Anão, né? Pessoa baixinha, portadora de nanismo. O que era esse caso de arremesso de anões? Consistia em praticar boliche humano com anão. Vocês podem achar a história, que eu estou inventando isso aqui, mas não, isso aconteceu de verdade, né? Então era um bar, estabelecimentos, e o anão era arremessado pelos frequentadores do estabelecimento, etc., e ganhava a disputa aquele que conseguia derrubar mais pinos de boliche com o anão, por exemplo. Sabe o jogo de boliche? Então, você troca a bola para o anão. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Isso aconteceu. Então, era essa prática que ocorria. Há relatos dessa prática também na Austrália, nos Estados Unidos. Mas o caso aconteceu na França. O que aconteceu? A cidade francesa, sabendo que estava tendo essa prática, proibiu, obviamente, por conta da ideia de irrenunciabilidade dos direitos humanos. Direitos humanos são irrenunciáveis. Falou, não tem, pelo amor de Deus, não pode admitir que um estabelecimento, a título de entretenimento, permita que se arremesse anões para derrubar pinos de boliche, etc. Tudo bem? A ideia foi essa. Aí, pessoal, qual foi a questão? A grande questão é que quem reclamou da proibição do arremesso de anões foi um dos anões que era arremessado. Ele falou o seguinte, ó, é uma limitação, é uma violação dos direitos humanos ser arremessado? Bom, pelo menos eu estava empregado, eu estava ganhando, eu tinha uma família para cuidar, agora eu estou desempregado. Então, o que é mais violador aos direitos humanos? Eu ser arremessado ou eu não ter como me manter, ter como sustentar minha família? O que torna esse caso paradigmático e interessado não é o caso em si, porque violações de direitos humanos nós temos de todos os tipos. É que o fato ilustrativo aqui é o fato de que o próprio anão, aquele que era arremessado, que foi solicitar que a prática fosse permitida. A coisa chegou no Conselho de Estado francês, que é o órgão administrativo máximo lá da França, e o Conselho de Estado francês falou o seguinte, direitos humanos, insiste-se, são irrenunciáveis. Relações econômicas não podem pautar uma limitação voluntária no sentido de renunciabilidade temporal dos direitos humanos. A coisa foi parar, para vocês terem uma ideia, pessoal, na ONU, no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Começou numa cidade da França, foi parar no Conselho francês e culminou no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. E mais uma vez as Nações Unidas deram ganho de causa à proibição, no sentido de que os direitos humanos não podem ser renunciados quando se trata de uma renúncia dotada de razão, de ordem econômica. Os direitos humanos são irrenunciáveis. Tudo bem, pessoal? Então, Rafael, por que você está dando esse exemplo paradigmático? Bom, primeiro que é o fato de que foi um anão, em tese, ele que estava sendo protegido pela proibição, ele mesmo que solicitou a liberação da prática. Mas hoje, isso acontece muito. Você abre aqueles programas televisivos, por exemplo, coloca a mulher de biquíni lá, em tese exibindo o seu corpo. Existem anões também que são usados como instrumento de chacota, etc. E pessoas que fazem isso com a sua própria
liberdade, com a sua própria opção. A pessoa se assume para si próprio, chama para si própria a responsabilidade de realizar aquela prática, ainda que aquela prática represente uma violação aos direitos humanos. Isso não representa, contudo, um autorizativo a que se renuncia a direitos humanos. Eu estou fazendo isso porque se eu exibo meu corpo de uma maneira promíscua na televisão, se eu sou um anão e quero ser ridicularizado na televisão, eu estou fazendo isso porque eu estou ganhando dinheiro. Você não pode renunciar a um direito humano em troca do seu ganho financeiro. Tá bom, pessoal? Então, só para trazer essa característica de uma maneira bastante ilustrativa, a característica da irrenunciabilidade dos direitos humanos. Para a lousa, vamos ver mais características. Já vimos a sexta, né? Sétima característica. Sétima. Indivisibilidade. Indivisibilidade. Eu vou colocar duas juntas, tá bom? Sétima e oitava. Vamos trabalhar duas juntas aqui, ó. Coloca assim, ó. Sétima e oitava. Indivisibilidade e complementaridade. Vou fundir os conceitos. Vai facilitar muito a maneira como a gente compreende essa ideia aqui, ó. Indivisibilidade mais complementaridade. Vocês coloquem assim, ó. Direitos humanos compõem um conjunto único de direitos. Direitos humanos compõem um conjunto único de direitos. Aí você vai colocar assim, uma expressão que pode aparecer na sua prova, que já apareceu. Análise sistêmica. Análise sistêmica. Aí você vai colocar, nesse sentido, os sistemas regionais, eu vou explicar tudo essas expressões para vocês, fiquem tranquilos. Nesse sentido, os sistemas regionais descentralizam a ONU, as Nações Unidas. Vou explicar, fica comigo na lousa, que eu já vou chamar vocês aqui. Vamos ler mais uma vez? Estou analisando indivisibilidade e complementaridade de uma maneira conjunta, tá bom? Aí eu falei para vocês assim, ó, direitos humanos compõem um conjunto único de direitos. Análise sistêmica. Nesse sentido, os sistemas regionais não são expressões à toa que eu estou colocando aqui na lousa, tá bom, pessoal? Não estou tirando ela da minha cabeça, são expressões que decorrem de termos próprios dos direitos humanos. Nesse sentido, os sistemas regionais descentralizam a ONU, as Nações Unidas. Agora sim, vem aqui comigo. Pessoal, os direitos humanos, eu acabei de falar para vocês nas nossas primeiras aulas, os direitos humanos, eles apresentam uma divisão metodológica da seguinte forma. Já disse isso, só estou rememorando para a gente chegar aqui numa nova conclusão. Falei que os direitos humanos podem ser os direitos civis e políticos, os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos relacionados à fraternidade. Então, falei também que os direitos civis e políticos são direitos relacionados à liberdade, que os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos relacionados à igualdade e que os direitos de fraternidade relacionam ao terceiro vetor da Revolução Francesa, fraternidade, solidariedade, senso coletivo, etc. Como já falei. Agora, isso não significa que você pode analisar essas espécies de direitos humanos de maneira compartimentada, de maneira fragmentada. Tá? A relação é uma relação unitária na forma como você compreende os direitos humanos. Quer dizer o seguinte, em um determinado contexto pode-se fazer presente mais de uma espécie de direito. Pode estar presente um direito relacionado à liberdade, como um direito relacionado à igualdade. Rafael, você pode dar um exemplo? Posso, tranquilamente. O direito à vida. Bom, o direito à vida é um típico direito humano de primeira dimensão. A gente vai trabalhar essas dimensões ainda, fiquem tranquilos. Por ora, o direito à vida é um típico direito humano de primeira dimensão. Por sua vez, o direito à saúde é um típico direito humano de segunda dimensão. Então, primeira, segunda. Se você analisasse esses direitos de maneira estanque, de maneira separada, você não conseguiria implementar nenhum nem outro. Então você tem que ter uma relação complementar, no seguinte sentido. O direito à saúde existe para proteger o direito à vida. E o direito à vida somente tem sentido se for o direito a uma vida saudável.
Vou repetir para vocês. O direito à saúde serve para implementar o direito à vida. Então, a segunda dimensão serve para implementar a primeira dimensão. Agora, o direito à vida somente tem sentido se for o direito a uma vida saudável, viver bem, com dignidade. Portanto, a primeira dimensão implementa a segunda dimensão. Isso decorre, portanto, da característica da indivisibilidade. É por isso que os direitos humanos pressupõem uma análise sistêmica. Quando a gente fala em análise sistêmica, pessoal, você pode colocar assim, como análise conglobada. Você tem que analisar os direitos humanos na sua inteireza, na sua completude. É óbvio que em um determinado caso concreto, um direito humano vai se fazer presente, outro vai se fazer menos presente, outro não vai se fazer presente, isso faz parte. Agora, pensando no cenário macro, no cenário de generalidade, você deve sempre pensar os direitos humanos assim, conjuntamente. Beleza, então já falou da ideia de indivisibilidade. Rafael, então o que é essa característica de complementaridade? A gente vai ver a última característica na próxima aula, mas por hora o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, pessoal. Os direitos humanos, por conta dessa análise indivisível, por eles serem decorrência de um processo evolutivo histórico, é natural que eles sejam variáveis. O que é direito humano no Brasil, por exemplo, pode não ser direito humano na Nigéria. O que para eles, o que nós achamos aqui, por exemplo, que é uma violação de direitos humanos, pode ser que na Nigéria eles achem a coisa mais absolutamente natural do mundo. Exatamente por isso, pessoal, e visando assegurar a proteção dos direitos humanos na sua inteireza, na sua concretude, a gente fala em sistemas de proteção. E isso você vai colocar no seu material. Quando eu falo em sistemas de proteção, nós estamos tratando, portanto, de um sistema global que se desenrola no âmbito das Nações Unidas. Nós vamos ver um pouquinho de cada um desses sistemas oportunamente. Por hora que você tem que saber isso. Um sistema global se desenrola no âmbito das Nações Unidas. A ONU, exatamente. Agora, além do sistema global, nós temos sistemas regionais que ajudam a observar exatamente essas peculiaridades que eu acabei de mencionar. Olha, a peculiaridade da América pode ser diferente de uma peculiaridade da África, que pode ser diferente de uma peculiaridade europeia, que pode ser diferente de uma peculiaridade islamo-arábica. E eu estou falando, portanto, de sistemas regionais. Então, além do sistema global, o sistema global se descentraliza no sistema, anotem aí, interamericano, sistema europeu, sistema africano e o sistema islamo-arábico. Então, nós temos o sistema global, certo? Esse sistema apresenta tentáculos e radiações, descentralizações. Sistema interamericano, sistema europeu, sistema africano e sistema islamo-arábico. Rafael, acabaram o sistema de proteção? Não. Além do sistema global e além dos sistemas regionais, nós temos os sistemas nacionais de proteção dos direitos humanos. O Sistema Nacional brasileiro, Sistema Nacional argentino, Sistema Nacional alemão. Cada país tem seu próprio sistema de proteção dos direitos humanos. Isso serve para garantir a integralidade dos direitos humanos, mesmo em contextos discrepantes, sociais, econômicos, políticos, filosóficos, etc. Tá bom? Então, recapitulando, só para a gente fechar a nossa aula, isso remonta à característica da complementaridade, no seguinte sentido, de que os sistemas regionais descentralizam a ONU, as Nações Unidas. Essa descentralização é exatamente para observar peculiaridades. O sistema global, ele tem um aspecto mais geralzão. E depois nós temos o sistema interamericano, para analisar as características da América. O sistema europeu, obviamente, para analisar as características da Europa. O sistema africano, para analisar as características da África. E o sistema islamo-arábico, para analisar, notadamente, as características de países de cultura majoritária islâmica, né? Países muçulmanos. Acabou aí, Rafael? Não, cada país deve ter seu próprio sistema de proteção dos direitos humanos. O Brasil tem um sistema de proteção dos direitos humanos? Tranquilamente. Dá uma olhada lá depois, dá uma pesquisada, dá uma lida para efeito de enriquecer seu conteúdo. Comissão Nacional da Verdade, para analisar aí os possíveis crimes cometidos durante a ditadura, por exemplo. Conselho de Direitos Humanos. Programas Nacionais de Direitos Humanos. Remédios constitucionais. Incidente de deslocamento de competência. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho. Isso é decorrência do quê? De um sistema global? Não. De um sistema regional? Também não. De um sistema nacional? Sim.
Ok, pessoal? Tudo isso visa garantir o quê? A complementaridade. Pelo simples fato de que direitos humanos não podem ser analisados isoladamente, mas sim de uma maneira conglobada. Tá bom, pessoal? Considerando que a gente já deu o tempo aqui, falta uma única característica que a gente termina na aula que vem. Ela é uma característica muito importante, a característica da relatividade. Mas a gente vê na aula que vem, para a gente começar e terminar o conteúdo, o raciocínio. Valeu, pessoal. Obrigadão.